Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco da Gama. Antes de pedir a moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o hype, tudo que você puder fazer para o canal ser impulsionado no YouTube. Eu agradeço a moral, né? Agradeço a galera que tá entrando também nos links aqui. Tem gente que tá esquecendo. Teve um cara com um amigo que falou na live ontem que esqueci, cara, fiz umas compras hoje depois que eu fui lembrar do teu link da Shopee, do Mercado Livre e lá da Netshoes. Se você comprar nessas lojas através do meu link, fica aqui na descrição, você me ajuda. Entra no link, o que você comprar lá em 24 horas conta como venda para o canal Vascaíno do Cerrado. Tem uns produtos que eu vendo lá, enfim, dá essa força, dá essa moral. Ontem eu fiz uma live, né, no triste jogo da Copinha. O primeiro jogo eu fiz uma live, o Vasco venceu lá o time de São Paulo, Velo Clube, mas já venceu jogando futebol vagabundo. E ontem, jogando com 1 a mais, a partida 1 a 1, no segundo tempo, quem estava acompanhando a live, eu falei, esse time tá com cara de que vai perder jogando com 1 a mais. Tá mais fácil o tal do Guanabara fazer um gol do que o Vasco. Um time sem padrão, mal treinado, não conseguia subir as linhas, jogando com 1 a mais, não dominava o meio de campo, não tinha o controle do jogo, não conseguia levar risco ou perigo para o time adversário, errando muito em jogadas individuais, um time espaçado, um jogador pegava na bola, você não via triangulação, aproximação, e aí eu fiz até um vídeo curto, né, falando lá do técnico do Sub-20, que agora esqueci o nome do cara, que veio por intermédio do Felipe, que trabalhou com ele no Bangu, né? É auxiliar técnico do Felipe no Bangu e no Confiança. Esse negócio de amizade em vez de profissionalismo dá no que deu, né? O time do Vasco é um catado dentro de campo. Aí a molecada tá sendo, bombardeada. Não presta, um lixo, ninguém aí vale nada, não suba ninguém, e não é bem por aí. Você tem que entender que é um time mal comandado, mal treinado, né? Esse time do Vasco. E aí a gente tem que responsabilizar quem é que colocou esse técnico para trabalhar no Sub-20 do Vasco e tá fazendo esse trabalho horroroso por causa de amizade. Esse é o pior defeito da gestão Pedrinho, tá? A tal da amizade. O Felipe, amigo, tem um cargo dentro do Vasco sem nunca ter exercido, né? O filho do Edmundo teve um cargo dentro do Vasco. Agora traz um amigo do Felipe para comandar o Sub-20 do Vasco, que tá passando vergonha na Copinha contra o grande Guanabara. E essas coisas a gente tem que falar, tá? Não tem esse negócio de, você tá alisando pra gestão, ou você tá criticando, tem torcedor fica puto, que pô, você reclama, você critica, o passador de pano. Se a gente não fala agora, falar depois lá, engenheiro de obra pronta, é fácil. Eu falei aqui já várias vezes, a gente tem que ir elogiando ou criticando o processo. Não adianta depois que der errado tudo lá na frente, você ficar dando chilique. Então, sim, lógico, acertou, fez coisa boa, a gente vai elogiar para desespero de quem torce contra, e fez coisas erradas ou tá fazendo coisa errada, a gente vai criticar o processo, tá? E é assim que as coisas funcionam por aqui. Uma partida horrorosa lá do time do Vasco na Copinha, que se pegar um time aí numa próxima fase, vai ter o jogo agora, né? O terceiro contra o I9, se ganhar tá classificado. Mas se pegar um time de São Paulo, um time mais qualificado na próxima fase, um Cruzeiro, um Palmeiras, um Corinthians, com certeza vai ser eliminado jogando esse futebol mequetrefe que apresentou ontem com esse técnico aí, tá? E sobre as lives, vou estar aqui no próximo jogo. Eu gostei da interação da galera, inclusive com aquela minha ideia de morar no Rio de Janeiro. Falei, pô, queria morar não no Rio capital, né? Mais longe, até falei Cabo Frio, tem um amigo lá, o Moacir. Eu ia ver se achava uma casa por ali, convencer minha família de ir para lá, ficar 2 horas de São Januário, seria legal para o canal, né? A gente ia poder estar mais próximo dos jogos, né? Dos principais jogos, não ir uma vez ou outra no ano, né? Ir mais vezes no Maracanã e São Januário. Acho que seria bom para o crescimento do canal. E uma galera ficou me dando opinião aí de lugares para olhar ou para tentar um aluguel de uma casa mais barato, né? Porque tem isso, né? Porque Cabo Frio, aluguel de casa é caro, né? Então gostei da interação, das dicas da galera. Só tem que convencer a família e tem que me organizar financeiramente para isso acontecer, porque seria muito bom para o canal, tá? Valeu pela força, espero vocês na próxima live, na Copinha. Bom,
Mercado da bola agitado no Vasco da Gama, muito jogador aí recebendo proposta, sondagem ou podendo sair do Vasco e uma confirmação de uma contratação. Vou começar com a confirmação da contratação, né, que primeiro era uma especulação da imprensa chilena de que estava adiantadas as negociações entre Vasco e Colo-Colo pelo zagueiro Alan Saldívia, o uruguaio, e agora uma confirmação de um jornalista que, quando fala, a água parou, porque nenhum jornalista vascaíno crava tanta notícia quanto o jornalista flamenguista lá, o Vene Casagrande. E o Vene Casagrande acabou de soltar que o Vasco acertou a contratação do uruguaio Alan Saldívia, né? 50% dos direitos do jogador o Vasco vai comprar e fica uma opção de compra de 20%, não 30% como estavam falando, mas de 20% dos direitos federativos do jogador. Então o Vasco podendo comprar no total 70% dos direitos, 30% ficando amarrado ao Colo-Colo. Então tá confirmada o segundo parto no Vasco da Gama, a segunda contratação. O colombiano Rojas, o meio atacante, chega acho que amanhã para exames e assinar, e agora o uruguaio Alan Saldívia deve estar desembarcando no Rio de Janeiro, vai brigar por posição junto com o colombiano lá, o Carlos Cuesta, que o Vasco estendeu o empréstimo do jogador até o final do ano, tá? Então tá aí confirmado mais uma contratação, são 2 contratações confirmadas e 2 empréstimos também, 2 renovações encaminhadas, né? Vamos dizer assim, o Carlos Cuesta e o Puma Rodrigues são as 4 movimentações do Vasco no mercado da bola. Muito devagar, né, cara? Muito devagar, é o que eu falo, a gente precisa cobrar. E aí é o seguinte, especulação de jogadores para saírem, eu não tenho apego, eu vi torcedor aí desesperado porque o Piton ia sair do Vasco. Você tá de sacanagem, né? Você tá de brincadeira. Tem um fã-clube do Piton, tem um fã-clube do Léo Jardim, tem um fã-clube do Verrete. Eu não sou, pra mim, nenhum é ídolo. Eu já falei. Pra mim, todos aí são vendíveis, vamos falar assim. Pode vender. Se aparecer uma oferta, dizem que do Piton, cerca de 40 milhões de reais. Piton foi comprado 16 e eu já achei caro. Eu levo na Turquia. O meu problema não é sair o Piton, meu problema não é sair o Léo Jardim, meu problema não é sair o Verrete, meu problema é pressionar o Pedrinho e a gestão Pedrinho para que contratem bons jogadores. Porque se você está vendendo um jogador desse, que já é bem questionado no Vasco, por 3 vezes o valor que ele foi comprado, e olha que muitos deles nem foram pagos, né? Tem jogador aí que foi para recuperação judicial, ainda chegou aí a custo quase que zero. Vai pagar 10% em 20 anos. Então tá ganhando uma fortuna em cima do jogador. O mínimo que se espera é que vá ao mercado contratar jogadores para serem titular. Para com esse negócio também de jogador para compor elenco. Tô cansado de ouvir isso, tá? Tô cansado de ouvir esse negócio de jogador para chegar para compor elenco. Então eu não tenho amarra nenhuma com o jogador que tá aí sendo pretendido no mercado. Para mim, o único que eu não venderia agora, o Ryan a gente sabe que vai seguir a vida dele, normal isso. O colombiano que chegou, o Andrés Gomes, esse eu não venderia, até porque o Vasco nem é dono dele ainda, é emprestado. Mas o Colômbia deixa o alegria nas pernas aí, que o moleque joga muita bola. O resto, meu amigo, se aparecer proposta e for boa, valeu, obrigado, e vá ao mercado atrás de um jogador melhor. Essa é a obrigação do Pedrinho e é isso que a gente tem que cobrar. E não ficar lamentando, chorando, porque o Piton vai sair, o PH vai sair. Não, tá? Não. Menos. Né? A gente não tem grandes ídolos no Vasco, nem jogador que não pode ser vendido. Na minha opinião, se tiver uma boa oferta, tem que negociar. Time vive também disso, tá? Time vive de negociação. Agora eu vou atualizar para você a situação dos laterais, já que eu estou falando de laterais, 3, né, que dizem que estão de olho nos jogadores. Primeiro o Leandrinho, falei até num vídeo curto aqui nos shorts, o Vasco recebeu proposta de empréstimo de 2 times. Um vai jogar a Série A, que é a Chapecoense, interessado no Leandrinho, e outro é o Paphos, do Chipre, que tem lá o zagueiro Davi Luiz, né? Tem alguns brasileiros lá no Paphos do Chipre. Diz que queriam o Leandrinho por empréstimo. E aí saiu ontem até no GE de que alguns jogadores do Vasco vão ter uma oportunidade nesse Campeonato Carioca para ver se o Vasco vai contar com esses jogadores para a temporada. O Leandrinho é um deles,
O Estrela, que tem um problema crônico no joelho, foi falado ontem até no GE, tem um problema crônico no joelho, é outro que vai ter uma oportunidade também, né, no Campeonato Carioca, para ver se fica ou se sai. O Garré é outro, enfim, são jogadores que vão ter oportunidade aí nesse início de Campeonato Carioca, e o Leandrinho é um desses jogadores. Um outro, Piton, saiu no GE, o Bruno Murrito, falando que existem conversas com times da Europa, confirmou o interesse do Besiktas da Turquia, mas que não há proposta, não tem proposta oficial pelo Piton. O Vasco quer cerca de 40 milhões de reais no jogador, tá? Então não existe, segundo o Bruno Murrito, uma proposta oficial no lateral esquerdo, Lucas Piton. Sobre o PH, também trazido pelo Bruno Murrito, sondagem de times da Europa, da Arábia Saudita, citou a Inter de Milão, né, como um dos interessados. Time alemão também estaria sondando a situação do PH, né? Mas as conversas, nenhuma delas com esses clubes avançaram, tá? O Vasco quer cerca de 10 milhões de dólares, 55 milhões de reais na para liberar o PH. 40 milhões para liberar o Piton, 50 milhões para liberar o PH, 55 milhões. E o RTI Sport, complementando essas notícias, trouxe uma informação de que o Vasco recusou uma proposta do Torino de 5 milhões de euros, cerca de 31 milhões de reais, pelo volante Barros, moleque de 21 anos de idade, que teve seu contrato renovado até o final de 2027, com a multa indo para 50 milhões de euros, cerca de 300 ou mais de 310 milhões de reais, tá? Então, o Vasco recusando uma proposta de 30 milhões. Para quem vendia jogador a preço de banana, liberava em qualquer proposta, pelo menos isso, né? Pelo menos isso. O Vasco não tá aí liberando, recebeu proposta do time da Rússia lá de 30 milhões ou 31 milhões de euros no Ryan, não vendeu. Agora está recusando uma proposta de 31 milhões de reais no Barros, né? Tem aí um valor alto sendo pedido pelos laterais, Piton e PH, tá valorizando aquele negócio de liberar de graça, né? Troco do pão, ou troco do café, ou troco de pinga, como costumam falar, não está acontecendo. Isso aí já é um ponto positivo, né? É um ponto positivo. Vamos ver aí o que vai acontecer no mercado da bola. Esperamos as contratações e não ter uma amarra nenhuma com um jogador que é negociável. Se tiver um bom valor, acho que tem que vender. O importante é trazer um jogador melhor. Aí que está o problema. Aí é que mora o perigo, né? Ainda sobre o Barros, só para finalizar, o Vasco já está conversando para negociar uma nova extensão de contrato, tá? Para que o contrato dele vá até 2029 e que a multa dele também aumente, né? Aquela de 50 milhões de euros, que ela vá para mais de 60 milhões de euros, que ela suba o valor da multa também. O Vasco acredita muito numa valorização do Barros agora jogando Série A, primeira divisão, como titular do Vasco da Gama. Tomara que dê certo, tomara que renove esse contrato, tomara que dê valor aos jogadores do Vasco que não saia como saíam há pouco tempo atrás, beleza? Comenta, curte o vídeo, não esquece de dar uma moral lá na Shopee, no Mercado Livre, na Netshoes, se for comprar, usa o link do canal. Dia abençoado, fique com Deus, se liga nos vídeos curtos no Instagram e saudações vascaínas.